Olá, eu sou o Luiz Pet, médico radiologista. Gostaria de agradecer o convite e parabenizar a comissão organizadora pela iniciativa da JPR nesse formato virtual. Estou muito honrado de ser convidado para participar desse painel sobre laudo multimídia e hoje vamos discutir como melhorar a comunicação das alterações dos estudos radiológicos usando vídeos. É interessante que o termo multimídia remete muito a conteúdos em vídeo. No entanto, até o momento não utilizamos isso na nossa prática clínica de rotina. Vamos conhecer um pouco mais. Então, como melhorar a comunicação das alterações dos estudos de imagem usando vídeos? Eu tenho um conflito de interesse nessa apresentação, pois eu fundei a empresa Lave, que é um software específico para a criação de laudos audiovisuais, integrado ao sistema RIS e PACS. É a única atualmente no mercado, então vou usá-la para alguns exemplos práticos, para a gente conhecer como criar um relatório em vídeo. Os objetivos da nossa apresentação é rever um pouco da história, como tudo começou, e é onde, no momento atual, onde nós chegamos aqui baseado na literatura, algumas vantagens e desvantagens do uso do vídeo, principais barreiras na implantação, alguns exemplos práticos e alguns depoimentos. Essa é a nossa equipe de trabalho, um time que eu me orgulho muito de fazer parte. Nós observamos há cerca de 5 anos, mais ou menos, que usando o recurso de captura de tela, facilitava muito passar o resultado para os colegas ortopedistas, os solicitantes mais frequentes. Recebíamos excelentes feedbacks e percebemos que era um recurso muito interessante para melhorar, para facilitar esse processo de entrega de resultados. Revisando a literatura, encontramos apenas um único trabalho de 2016, Jason Balkman, que escreveu, fez mostrando excelentes resultados, a qualidade muito útil, todos consideravam usar novamente, tem um valor educacional muito rico e era equivalente a uma consulta interpessoal, aquela que o solicitante vem até a sala de laudos para conversar com a gente e consideravam compartilhar esse resultado com os pacientes. Eu conversei com ele via e-mail e ele comentou que uma das principais dificuldades era o tempo gasto para criar e quem ia pagar por esse serviço. Olhando as referências bibliográficas, nós encontramos essa patente descrita em 2009 por Greg Rose. E eu fui buscar essa patente, uma patente muito interessante, dizendo exatamente esse recurso de gravar e apontando a tela. Eu tive a chance de conhecê-lo em Denver o ano passado, uma mente brilhante realmente. Ele comentou que ele vendeu a patente para uma empresa, uma Insurance Health, uma empresa de seguro de saúde, e no entanto eles não alavancaram, eles não deram continuidade para o uso do recurso. Porém, nesse franco momento de transformação digital em que vivemos, onde os modelos analógicos tradicionais, grandes empresas foram substituídas pelos modelos digitais, por que não trocar o laudo tradicional em texto por um formato em vídeo mais dinâmico, mais didático? Por que não fazermos essa transformação? Sobretudo com a vinda dessas novas gerações, que ficam todo o tempo ligado em celular, tem um comportamento diferenciado, com formas particulares de interação e comunicação, muito ligados a dispositivos eletrônicos, E também não só os millennials, mas a geração mais idosa, também muito familiarizada, com conteúdo o dia inteiro assistindo. Então todo mundo muito familiarizado com conteúdo audiovisual. Dessa forma, nós resolvemos validar essa ideia no nosso ambiente. Então no Hospital HCor, nós estudamos os pacientes do pronto-socorro, em pacientes ortopédicos, a utilização do recurso audiovisual e também tivemos excelentes resultados. O paciente, assim que realizava o estudo, o radiologista criava uma versão em texto tradicional e gravava o vídeo em seguida, era enviado para o PACS e o ortopedia tinha acesso aos 2 exames e orientava, assistia muitas vezes com o paciente na sala no pronto-socorro. Também tivemos excelentes resultados, correspondia à questão clínica, tornava as alterações mais fáceis de entender do relatório escrito. Eles consideravam compartilhar aquele vídeo com os pacientes e membros da família. Nossos resultados todos muito a favor do uso, da incorporação do recurso em vídeo, como todos queriam receber na rotina, melhora a compreensão em casos mais complexos e é suficiente
para a tomada de decisão. Nosso trabalho foi o segundo na literatura e teve uma repercussão muito boa em revistas especializadas, como na Altimini, por exemplo, onde eles comentaram que os clínicos podem preferir o uso do relatório audiovisual. Eles comentaram, podem melhorar a comunicação, tornar os achados, especialmente nos casos mais complexos, mais fáceis de compreender. Veja que interessante que eles escreveram. Os resultados da pesquisa mostram que essa tecnologia pode reestabelecer o papel do radiologista como membro essencial no cuidado do paciente e provém mais engajamento de forma mais personalizada, né, com relatórios mais personalizados. Outra revista, Health Imaging, também mencionou que os relatórios audiovisuais podem melhorar os relatórios de músculo esquelético. Eles podem melhorar a comunicação entre os radiologistas e os médicos solicitantes, tornando os achados mais fáceis de compreender. Fornecendo aos clínicos, né, um relatório suplementar em vídeo pode melhorar a experiência de engajamento e é similar a uma consulta interpessoal do radiologista, onde ele simplifica as alterações mais complicadas. Eu tive o prazer de conhecer na conferência da CIM, que é a conferência da TI americana, né? O professor Les Folio, que é do NIH. No final da apresentação, eu vou deixar a referência, a menção que ele fez ao nosso trabalho num webinar que foi feito mundialmente. No final da apresentação, vocês podem acompanhar alguns trechos. Então, continuando o processo de validação desse recurso, eu iniciei uma pós-graduação na Escola Paulista e criamos uma pesquisa. Vocês podem acessar através da leitura desse QR Code. Vocês poderão encontrar vários exemplos de laudos audiovisuais das diversas especialidades e, em seguida, tem algumas questões que fazem pensar a respeito da possível implantação desse recurso no futuro. Fiz a divulgação através desse artigo que eu escrevi no Jornal da Imagem, né? Então a abrangência maior por enquanto é por radiologistas, mas a intenção é saber nas diversas especialidades o que eles pensam a respeito. A maioria dos casos dos respondentes são da capital, são de São Paulo. A maioria nunca ouviu falar no recurso audiovisual, alguns já ouviram falar, mas não conhecem e alguns já até receberam algum relatório nesse estilo. São 207 respondentes. Então, se as clínicas e serviços públicos ou privados tivessem disponível esse formato de entrega, você solicitaria e recomendaria para seus pacientes? Sim, a maioria certamente. A elaboração do relatório audiovisual é um recurso adicional e demanda tempo do radiologista. Caso essa forma de entrega seja validada, quem deve custear os serviços? Então, a maioria acredita que é a própria clínica como um diferencial ou o plano de saúde deveria arcar com esses custos. Alguns comentários da pesquisa, achei de grande valia essa experiência, uma verdadeira aula de anatomia. Veja que interessante. Na Escola Paulista nós tivemos uma conquista importante, que foi criar um botão específico para o carregamento e para a visualização desses relatórios. Por enquanto ainda é só acessível na intranet do hospital, né? A entrega para os pacientes ainda não foi validada. Quais as vantagens e desvantagens do método, né? Vamos iniciar algumas vantagens. Resolve a dificuldade de compreensão de laudos mais complexos, com textos longos e confusos. Agiliza a entrega de resultados e aprimora o relacionamento com os médicos solicitantes e melhora o cuidado nos pacientes. Possibilita a entrega de resultados de exame de maneira rápida e personalizada. Facilita a compreensão por parte do paciente e isso incentiva muito o tratamento. Entrega resultados claros, informativos, com agilidade, diferencia muito o médico radiologista que cria os relatórios, fideliza o médico solicitante e personaliza a comunicação do exame. Esses vídeos têm uma característica de muita praticidade e conveniência, que não precisa de um viewer específico para ver, né? Eles podem ser vistos nos aparelhos de mobile, podem ser para discussões clínicas em monitores, são acessíveis, por exemplo, antes de uma visita médica, o médico pode rever o caso, assistir novamente as alterações. E também no centro cirúrgico é possível visualizar através de monitores, de tablets, rever o estudo sem precisar buscar filme ou ficar tentando encontrar a alteração de imagem. Outra característica muito interessante desses relatórios que são criados, eles têm um poder educacional muito grande, né? Então nós até criamos um portal aqui onde todos os casos mais interessantes são anonimizados e a gente sobe para esse portal. Os residentes têm acesso a todos os exames, né, e aprendem com os vídeos. Esses relatórios entregam mais valor, melhorando a jornada do paciente.
valoriza o radiologista. Ecológico porque nenhum papel aceita vídeo, né? Não há versão em papel do vídeo. E protege o radiologista contra a inteligência artificial. Esses algoritmos, eles vão provavelmente tirar da nossa pilha os laudos normais e vai sobrar para o radiologista como um consultor passar os resultados mais críticos de forma humana, de forma mais empática. E a gente brinca também que é como se fosse o VAR. É só o melhor momento visto em close, bem definido, explicando em detalhes o que está acontecendo. Existe, entre as desvantagens, existe uma curva de aprendizado para o radiologista. É difícil inicialmente você começar a criar vídeos, não é fácil, mas quanto mais você faz, melhor fica e mais rápido fica. Uma das principais barreiras é a timidez. Tem muitas pessoas que não ficam à vontade narrando com a própria voz, né? E também problemas fonoaudiológicos, um resfriado, gripe, tudo que atrapalha para emitir, né? Na narrativa, acaba atrapalhando na criação dos relatórios em vídeo. Algumas barreiras da implementação nós vamos ver agora. Por exemplo, a segurança de dados e a regulamentação, né? Como garantir a autenticidade desse relatório e como remunerar o radiologista. E o armazenamento e a entrega, como deve ser feita? Qual é o fluxo e os processos quando o paciente chega na clínica? Nós criamos um fluxo sugerido aqui, onde o próprio médico pode fazer a solicitação do recurso em vídeo, o paciente pode solicitar, né, na recepção ele pode ser esclarecido que pode ser gerado um arquivo em vídeo das principais alterações de seu estudo para facilitar a compreensão. Então ele assina um termo de ciência, de consentimento de que aquele vídeo será compartilhado com o médico solicitante ou com quem ele desejar. No próprio sistema radiológico é criado uma flag, né, um alerta para o radiologista. No centro de diagnóstico, o radiologista, após avaliar as imagens, ele cria o relatório, né, em vídeo, essa complementação do relatório. Pode ser enviado para o PACS, para a nuvem, um VNA, ou qualquer outro servidor que é com especialista em streaming de vídeo, né? E pode ser gerado na entrega ou através de um link ativo ou de um QR Code impresso no próprio relatório, e ele pode ser visto nos monitores, em tablets, em mobile, né? Gera uma fidelização ao cliente, uma inovação interessante para o mercado e aumenta a satisfação dos clientes. Como ressalva, nós temos necessário treinamento da recepção, né, um call center preparado, criação desses termos de consentimento, alinhamento com o nosso colégio de radiologia e com o Conselho Federal de Medicina também, treinamento do médico para a criação desses relatórios, o honorário, como remunerar os nossos radiologistas, e também um software específico, né, tornando esse processo seguro. Agora, um exemplo prático, eu laudo os exames de músculo esquelético do Centro Diagnóstico Dracena, que é a minha cidade natal, e lá eu tive a chance de implementar esse serviço. Eu conversei com os colegas ortopedistas, né, eles entenderam o valor, é importante você explicar para o colega, para que eles tenham consciência do valor desse relatório, né. Foi um dos primeiros lugares, eu acho que no mundo, a implantar esse serviço, né. Olha que interessante, eles pedem vídeo laudo, por favor, com vídeo laudo, ou então solicito laudo audiovisual, olha que interessante. Outro aqui, ó, vídeo laudo, né, um termo que tem sido usado bastante também, né, na hora de solicitar. Os laudos são entregues nesse portal, né, um servidor na AWS, e os laudos, assim que são realizados, eles são compartilhados com o médico solicitante, né, diretamente, enviando um SMS, permitindo ou não compartilhamento, né. Aqui estão alguns exemplos, por exemplo, nessa coluna aqui, sempre coloco as conclusões aqui, né? Acabo colando a parte do laudo todo também. Pode ser usado um QR Code também para fazer a ligação com o laudo impresso, né? O médico pode navegar aqui por exemplo, a principal alteração. Uma alteração que chama bastante atenção é essa artropatia degenerativa nas interapofisárias, principalmente de L4, L5, com extenso edema ósseo, derrame articular, sinovite, alterações inflamatórias. E o colega acaba tendo um arquivo, né, de todos os casos dele aí, ficam todos arquivados e facilmente acessível, né? Então esse é o portal usado para o compartilhamento dos laudos em vídeo, e para a criação do relatório em vídeo eu uso o software da minha empresa, né? Ele inicia aqui pelo próprio portal, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ele manda as informações para o software, por exemplo, ressonância
de joelho, esse é o espaço das conclusões, o nome do paciente e eu chamo a aplicação instalada. Este é o software de criação do relatório, esta é a janela de captura, vou posicioná-la sobre o estudo e vou descrever as alterações. Esta é uma ressonância do joelho direito, observamos um menisco com morfologia discoide, apresentando uma pequena rotura junto à inserção do corno anterior, aponto exatamente as alterações, né, e finalizo o relatório, né. As imagens são mostradas aqui nesse painel de visualização, né, você pode conferir, cortar alguns pedaços, né, e encerrando aqui, ele sobe diretamente ao estudo e é compartilhado através do portal. Desta forma, o vídeo será renderizado e estará disponível aqui para compartilhamento. E agora eu vou mostrar alguns exemplos dos relatórios em vídeo. Então vamos ver alguns exemplos de como a gente pode usar os vídeos nos relatórios, né? Essa é uma proposta de relatório em vídeo onde a gente apresenta o radiologista aqui, né, para valorizá-lo, né? A gente mostra a imagem do radiologista que está realizando o relatório, então observe uma lesão agressiva, como ele descreve com detalhes. Percebam que é multimodalidade, porque frequentemente nós comparamos uma ressonância com um estudo radiográfico, um estudo tomográfico. Osteolítica, levemente insuflativa na região meta-epifisária distal do rádio, agressividade local da lesão, com ruptura da cortical volar do rádio distal e este componente de partes moles. Dr. André Yamada, um especialista em lesões musculares, que são difíceis de descrever em texto, né? É difícil diferenciar a área de edema da área de descontinuidade de fibras mesmo. Aqui não tem uma área de rotura nítida, a gente vê essa área de baixo sinal, que é uma alteração cicatricial na topografia dos tendões do grácil semitendinoso, que é por área doadora de enxerto, pela reconstrução de LCA que ele tem. Às vezes fica com esse líquido mesmo, normal, um pouquinho de edema também das fibras, a tendência é atrofiar o músculo normalmente. Expressa opiniões de sua experiência clínica que normalmente não colocamos no laudo em texto. Vejam que interessante este laudo do Dr. Leandro de endometriose. Percebam como ele contextualiza a avaliação do estudo. Paciente com suspeita de endometriose e atrasos menstruais, então os ovários... E depois descreve uma lesão infiltrativa de difícil descrição com texto tradicional. Uma lesão de endometriose profunda, localizada na parede pélvica direita, aqui o ilíaco. Essa lesão, ela infiltra as raízes do tronco lombosacro, principalmente de S1, aqui S1, e o tronco lombosacro, chegando para formar o ciático. Ela se estende pelo forame ciático maior, infiltrando a veia e a artéria glútea superior, tocando aqui o periósteo. Ressonância da coluna lombar, geralmente os laudos são complexos, são difíceis de entender o grau de compressão radicular, né? Então é mais fácil demonstrar isso em vídeo. Na região do forame, tá vendo aqui, ó, ela toca a raiz emergente esquerda de L5. Então se ele tiver dor à esquerda, está justificado aí essa irradiação. Ressonância magnética de próstata, um laudo brilhante do Dr. Hilton, tornando muito mais fácil de compreender as alterações, inclusive para os pacientes, né, o que aumenta muito o engajamento no tratamento. O corno anterior, o terço médio da zona periférica esquerda, uma lesão expansiva com baixo sinal homogêneo T2, bem delimitada, né? Essa lesão, ela exibe uma nítida restrição na difusão. Então a lesão tem baixo sinal em T2, perfusão positiva e restrição à difusão. Na zona periférica é uma lesão que mede 1,2 centímetros, então é uma lesão caracterizada como PIRADS 4, suspeita para processo neoplásico primário, clinicamente significativo. E a sugestão é de uma biópsia direcionada nessa região para confirmação. Nos estudos dinâmicos fica muito mais fácil demonstrar o padrão de vascularização das lesões. Uma série dinâmica de angiografia, a gente vê que a lesão é muito vascularizada já na primeira passagem do contraste ao realce da lesão, ela se intensifica pelo contraste com os ramos nutridores. Em pouco tempo depois você vê que existe shunt intralesional arteriovenoso, com múltiplas áreas de shunt, determinando o enchimento precoce das veias, aqui principalmente da cefálica e da basílica. Dr. Dani, uma das maiores referências da radiologia torácica, uma análise comparativa e evolutiva. Veja como fica mais fácil entender a evolução da doença e como é possível passar parte de sua experiência clínica durante o relatório. Controle pós-Covid, pós-pneumonia por Covid, ele está demonstrando uma boa evolução radiológica. Você observa aqui nessa imagem a última tomografia dele, que foi 3 de abril, após a alta, ele ainda tinha bastante alteração parenquimatosa, muitas opacidades em vidro fosco e também ainda um padrão de consolidações em resolução com esse aspecto mais linear. No exame atual
vocês veem que as consolidações estão mais tênues, né? Voltaram a apresentar atenuações de vidro fosco. Então existe esse aumento paradoxal das atenuações de vidro fosco com redução da consolidação, que a gente observa isso habitualmente nessa fase da doença. Apesar, né, de ter mais vidro fosco, que a gente acaba vendo nesse azul mais escuro, a quantidade de alterações mais intensas, que são as consolidações, que habitualmente estão mais relacionadas a sintomas, elas estão evoluindo, ou seja, uma boa progressão radiológica, uma evolução habitual. Acho que esse doente está evoluindo muito bem. Acho que daqui para frente esperamos apenas, em algum momento, a resolução total dos achados. Na avaliação mamográfica, é possível demonstrar a correlação entre os 3 métodos, tornando o laudo mais conclusível e de mais fácil compreensão. De mamografia de uma paciente de 61 anos para rastreamento, nota-se nessas imagens em crânio caudal uma área de distorção arquitetural localizada no terço posterior, na junção dos quadrantes superiores da mama esquerda, sendo de maior evidência na imagem com compressão, a ultrassonografia, nódulo irregular especulado, na topografia da distorção arquitetural realizada a ressonância magnética nesta paciente, notando-se o nódulo irregular especulado na mama esquerda, como identificado a ultrassonografia. Ressonância do joelho, um laudo do Dr. Abdallah Scaff, uma das maiores experiências nos relatórios em vídeo, uma lesão clássica do ligamento cruzado anterior, e o relatório se torna uma verdadeira aula sobre o assunto. Uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior junto à origem, estiramento do ligamento colateral medial, não chega a ter uma ruptura, não tem uma desinserção, a gente vê que o ligamento está inserido, tanto femoral quanto tibial, mas muito edema, muita alteração inflamatória. O edema ósseo contusional clássico na borda póstero-lateral do platô tibial e no terço médio do côndilo femoral. Em termos de menisco, a gente observa que existe uma contusão intrasubstancial, na realidade junto à periferia do corno posterior do menisco medial, não chega a ter uma rotura. Em seguida, vamos ver alguns depoimentos. Veja que interessante, o Dr. Reinaldo, que é uma grande referência, né, em tumores ósseos, excelente o laudo, dinâmico, verbal, com certeza melhora o aprendizado de cada médico que recebe e vai se renovando a cada paciente. Dr. Carretti, também um grande entusiasta do projeto, estamos muito empolgados com o projeto, pode revolucionar a forma de comunicar com os médicos assistentes do Hospital São Paulo, um grande potencial para melhorar o atendimento aos nossos pacientes. Dr. Arthur Fernandes, meu orientador nesse trabalho, muito admirado por todos, acredito ser de extrema valia, fundamental para a melhor integração com o médico solicitante, sendo muito importante para o nosso principal objetivo, contribuir para a conduta médica dos nossos pacientes. Esta forma de comunicação trará mais objetividade aos nossos relatórios, respondendo diretamente os questionamentos clínicos. Ouçam que interessante a opinião do Dr. Abdallah a respeito desses relatórios audiovisuais. O Luiz, alguns anos atrás, me propôs a possibilidade de mudar um pouco a forma dos nossos laudos. Ao invés de a gente fazer simples vídeos e mandar isso por mídias sociais ou por internet, fazer algo mais profissional, não tão arcaico. Como é arcaico hoje os nossos laudos que são feitos no papel ou eventualmente na internet, sem nenhuma ilustração, sem nenhuma iconografia adequada. De alguns anos para cá, surgiu a possibilidade de fazer imagens-chave, surgiu a possibilidade de fazer hiperlinks para tentar melhorar, mas a forma audiovisual, nesse contexto que ele está apresentando para vocês, muda completamente a tradução, a comunicação entre o radiologista e o médico solicitante. É uma forma de ensino, de aprendizado de ambas as partes, é uma forma rápida de se atuar, levando o desfecho clínico mais precoce possível, é uma forma de fidelização tanto do cliente quanto do paciente, porque muitas vezes essas gravações acabam chegando na mão do cliente, é uma forma de arquivo, uma forma de comparação no futuro de métodos de imagem. São vídeos curtos, mais elucidativos, de rápido aprendizado e que acabam gerando um dado positivo importante no meu ponto de vista. É uma forma do radiologista se reinventar. Obviamente que isso tem um custo. Vejam que interessante alguns prints de conversas com alguns colegas. Nossa, a gente aprende muito, é quase uma videoaula. Caramba, sensacional o vídeo. Para mim, melhor que qualquer laudo em papel. Obrigado. Todos os exames poderiam vir assim, narrados. Muito bom. Muito obrigado. Ajudaria muito a quem não sabe ver filme a aprender. Meus residentes poderiam aprender algo. Eu gostaria de encerrar minha apresentação agradecendo novamente a comissão organizadora pelo convite. Eu vou encerrar a apresentação deixando alguns depoimentos de médicos solicitantes, alguns formadores de opinião, demonstrando como o vídeo pode melhorar realmente a comunicação dos nossos achados de imagem. Esta é uma das partes mais interessantes da apresentação e
vale a pena assisti-la até o fim. Um abraço, obrigado. Parabéns pelo laudo, é sensacional. Eu já mostrei para várias pessoas, todo mundo fica impressionado. Realmente é isso, né, Zé? Isso é um avanço, um upgrade aí para laudo, que isso facilita a vida da gente. Isso é realmente, eu acho que o futuro tem que ser assim, não tem como. Super obrigado, foi sensacional esse laudo. Vamos ver se a gente, num futuro breve, consiga ter todos os laudos dessa maneira. Isso vai ser um avanço muito grande no diagnóstico e ajudar o tratamento aí dos nossos pacientes. Cara, muito bom, né, essa parte de vídeo, né, de narrativa de laudo, vendo as imagens. Puta, excelente, viu, cara? Facilita muito e até para mostrar para o paciente também, né? Muito obrigado aí pelo retorno dos exames, Ian. Um abração, cara. Rodrigo, excelente teu vídeo, muito didático, muito claro, facilita muito para a gente, te agradeço mesmo. A gente às vezes recebe imagens fixas, muitas vezes a gente não consegue acessar no dia a dia, na correria, o filme no acesso via internet, e às vezes o CD a gente não consegue abrir no consultório. Muito esclarecedor, muito obrigado pela tua gentileza em me encaminhar o filme e me contatar. Dos próximos pacientes meus, se você puder fazer da mesma forma, eu te agradeço. Muito obrigado, um forte abraço. Puxa vida, muito obrigado aí pela atenção. Eu fiquei impressionado com a tecnologia. Que bacana você me mostrando a imagem, falando sobre a imagem, como se eu estivesse ali do teu lado, como a gente faz às vezes nós clínicos, né? Sou cardiologista clínico, vou até a radiologia e discuto junto com o colega. Poxa, muito bacana, viu? Parabéns por essa tecnologia, muito legal. Tchau. Aqui, eu acho essa maneira aí fantástica, sabe? Fantástica mesmo. Não só por eu conseguir me atentar a alguns detalhes que normalmente podem passar batidos, quanto realmente para ir reforçando aí meu pequeno conhecimento aí na visualização das imagens, sabe? E eu achei, além de muito didático, muito completo. E eu não sei se é mais ou menos trabalhoso para vocês, mas dessa maneira, para mim, sim, tá espetacular. Os pacientes têm adorados. Eu vejo no celular mesmo, fica mais fácil, eu vejo no celular, comprei um suportinho para colocar o celular, que o paciente fica bem próximo da minha mesa, né? Eu coloco o celular no suporte e eles assistem ao vídeo enquanto eu vou redigindo o resultado dos exames aqui no computador, entendeu? Para mim fica mais fácil, mas eu vou ter que comprar um tablet que é só para deixar para o paciente ver os exames. Aí eu acho que vai ficar bem mais tranquilo aí. Então, Netão, eu gosto de ver o exame com o paciente, né? O paciente fica contente e aí eu só explico a interpretação mesmo e você fala que em suma é isso, né? Tipo o resumo ali, você falando o resumo, o paciente já até entende que é esse resumo que causa dor, né? Que é o causador da dor dele, né? Ou do incômodo. Então tá bem bacana mesmo, cara. Today, we're privileged to have with us Dr. Les Folio of the NIH Clinical Center. Dr. Folio is the lead CT radiologist at the NIH Clinical Center. The audiovisual reporting is especially interesting to me. Dr. Neto showed me this at the last SIM, and Dr. Caroline Scaff, I'll show an example of this report. I've also got permission from Dr. Greg Rose, the inventor of this patent, where there's a process of dictating these types of reports. Now, it's in Portuguese, but Dr. Neto has been nice enough to do some closed captioning work they're also doing. So at first you won't understand, at least I don't understand a lot of what she's saying initially, but the closed captioning, and I'll come in after this gets started, but just try to appreciate what's going on here. Nota-se nessas imagens em crânio caudal uma área de distorção arquitetural localizada no terço posterior, na junção dos quadrantes superiores da mama esquerda. Okay, and even though I don't know Spanish very well, I was able to hear speculation and the types of views. This is radiology speak. And for the less scientific or non-radiologist, I think you could appreciate as a referring physician to get this kind of report as an adjunct to, say, a printed type of report of other types that I've shown, that this would really help explain the three modalities shown here, the mammography, the ultrasound, the MR, of which could be up to 20,000 images.
And when this is summarized into this type of small MP4 file, which could be made easily available without too much worry about standards, just security, this would help explain what's going on. In fact, I can think of many times when today, for example, this morning, I made the same explanation to infectious disease, internal medicine, ICU, and to oncology. And if I just would have had a video, I just could have played it for him. Neto, eu achei o trabalho de vocês fantástico. E eu já te adianto que teve elogio da equipe toda, da ortopedia, dos plantonistas, porque simplesmente facilitou demais em todos os aspectos, tanto na rapidez de você ter um laudo narrado e não necessariamente ter que aguardar o laudo escrito, como também na demonstração, no cuidado, no carinho que vocês tiveram de, durante a narrativa, estar sempre mostrando com os aplicativos ali do computador, com setinha colorida, com a seta do mouse. Hoje mesmo, um laudo de ressonância de uma paciente de joelho que o Guinel simplesmente abriu um exame de 5 meses atrás e foi fazendo o comparativo. Só elogios, Neto. Eu acho que facilitou demais essa parte dos exames e nos ajudou. Tá implementando muito o conhecimento para a equipe de uma forma global. Eu falo em nome da equipe da ortopedia, dos plantonistas. Só elogios. Eu gostaria muito que isso continuasse.